nós especuladores de risco queremos é justamente ver indícios de controle da inflação. Pois quando chegar o pico da inflação, e ele pode acontecer em setembro, por isso que setembro vai ser um mês muito importante, se a gente começar a ver os dados mês após mês, os próximos 3 meses, atingindo um pico de inflação e a inflação arrefecendo, a inflação caindo, isso significa que o mercado vai antecipar novas altas e ele vai provocar um fundo, tá? Se a gente pegar também, só olhando a análise gráfica, desconsiderando os indicadores econômicos ali, a gente pode ver também que nós tivemos uma retração de Fibonacci desse movimento de baixa aqui. Então é muito comum ele voltar para dentro dessa região. Se ele conseguir romper, isso seria um pivô de alta, tá? Então isso é um pivô de alta. Se ele conseguir romper os próximos, tiver uma sequência positiva, o enfraquecimento da inflação ao longo desse mês, a gente pode ver alta, que pode levar o preço dos ativos até essa região aqui. No caso do S&P 500, a pontuação do S&P 500 voltando a subir até essa região, provocada então, conforme eu falei na última live, né? Pode provocar um topo duplo, por exemplo, caso as coisas piorem depois, caso essa falsa sensação de calmaria passe, ou se as coisas de fato começarem a melhorar, nós vamos ter expansão econômica e o mercado volta a subir de forma antecipada, tá? Então, todo mundo está falando assim, porque o setembro é muito ruim, historicamente para os mercados e tudo mais. Mas a grande verdade é que o mercado vai encontrar um fundo, vai formar um fundo quando encontrar o pico de inflação, tá? Quando mudar chegar ao ponto do pico de inflação. Então, o gráfico do Ethereum ainda, a gente vê o rompimento da SLTB, ele provavelmente vai subir junto com o S&P 500 hoje, tá? O mercado gostou dos indicadores econômicos que saíram hoje, então nós podemos também bater um pequeno fundo formado aqui também na Nasdaq, tá? Muito comum acontecer de formação de um fundo nessa região da Nasdaq, apesar que eu achei o resultado um pouco neutro, né? Ele veio muito próximo do projetado. Se ele viesse com uma diferença muito grande, aí eu acho que o impacto seria maior. E se ele tivesse vindo muito positivo, então o payroll ele veio com a projeção de 20, né? Caiu já bastante de 36 mil para 22 mil. Então ele já caiu bastante. Isso é um efeito da contração econômica, tá? Isso é um efeito que seria o normal da recessão, do apertamento quantitativo. Então, os dados eles estão ainda muito neutros. Se os dados tivessem vindo muito acima, então, por exemplo, a projeção era 300 mil e aí veio o payroll 500 mil, como se nada tivesse mudado. Aí o mercado ia sangrar até o inferno, tá? Como não aconteceu, como de fato o efeito do apertamento acarretou em um payroll de 315 mil, que ficou bem próximo do projetado e caiu bastante em relação ao mês passado, nós temos então possivelmente um controle inflacionário vindo aí, né? E tendo um controle inflacionário uma vez confirmado, a gente vai provavelmente encontrar o fundo de todos os ativos especulativos, os ativos de risco, tá? No caso, eu ainda não me sinto seguro e confiante 100% com esses dados aqui, porque eu acho eles muito próximos da projeção. O ideal seria eles vir abaixo. Então, por exemplo, o relatório de emprego aqui do payroll privado e do não agrícola deveria vir abaixo dos 300 mil. Se tivesse vindo abaixo dos 300 mil, o mercado ia reagir com mais alta ainda, tá? Com uma alta mais forte ainda. Como veio meio neutro, né? O mercado veio meio neutro, a velocidade do movimento dessa alta, na minha opinião, ela não vai ser tão grande, mas pode acontecer no final de semana, de dar um respiro